Muito obrigado, senador. E houve uma... Rancho queimado. A Big Pharma está norteando isso aqui. Políticas. Para a China... Rancho queimado. Para onde a pandemia. Posso confirmar... A Big Pharma está norteando isso aqui. Globais. Fala, seus mal diagramados. Nessa semana, a CPI da Saúde tinha como meta colher depoimentos do ex-chanceler Ernesto Araújo, do general especialista em logística Eduardo Pazuello e de Mayra Pinheiro. Como o ex-ministro passou mal durante o depoimento de quarta-feira, a secretária, também conhecida como Capitã Cloroquina, ficou para o próximo dia 25 de maio. A decisão foi tomada para que houvesse tempo para que o pai do Eric Cartman de South Park fosse interrogado pelos 23 senadores inscritos na sessão. No caso do depoimento do ministro das Alucinações Exteriores, o que ficou claro é que o olavismo atrai apenas a raspa do tacho da humanidade. É impressionante como não falha nunca que os envolvidos com o astrólogo da Virgínia sejam sempre fracassados convictos e limítrofes com sérias restrições cognitivas. Já Pazuello, que foi à CPI vestido com um figurino que ele copiou do Lula, chegou todo arrogante e mostrando o resultado do treinamento que fez com Marquinhos Show, o hipnólogo mais requisitado do governo. Porém, com a pressão feita pelos senadores, logo o cara abaixou a bola e começou a cair em contradições e desmaiar, o que é normal entre os covardes do bolsonarismo. Tudo isso e muito mais você verá aqui no Piores Vídeos da CPI. Que Renan Calheiros se tornou o malvado favorito da esquerda enquanto durar a CPI? É desnecessário reforçar. Mas Cátia Abreu também pode e deve ganhar esse título sempre que aparecer para criticar o governo. Isso porque a senadora do Tocantins tem o dom do esculacho. E isso é admirável. Jamais podemos desprezar adversários que numa mesma vida jogam vinho na cara do Serra e diz que ele jamais será presidente. E vai à CPI comentar que Ernesto Araújo foi uma bússola que nos direcionou para o caos. Desculpa gritar, você estava dormindo, né, Matias? Perdão. Na verdade, a senadora estava ansiosa por esse momento desde que foi acusada pela Carluxos Krill de fazer lobby pelo 5G chinês. E até por isso, mesmo antes de chegar à CPI, Kátia já estava ansiosa, gravando videozinho no carro para adiantar que chegaria com a faca nos dentes na sessão. Olá, já estou indo para o Congresso Nacional, hoje é dia de CPI. Eu não sou membro da CPI, mas as mulheres senadoras têm toda a sessão um espaço para falar. E nós vamos revezando entre as 12 senadoras. E hoje ficou reservado para a minha participação. Nós vamos fazer uma oitiva com o ex-chanceler Ernesto Araújo, que era o ministro do Itamaraty e que, infelizmente, não praticou uma boa diplomacia. Atrapalhou muito na busca das vacinas. Que Deus tenha piedade desta alma. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente, só um questionamento, presidente. O tempo é livre agora. Já passou já mais de 6 Porque o senhor passou. O senhor está gostando da minha fala? O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. O presidente da República Americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo: eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição. Se critiquei essa senadora alguma vez, eu não lembro. E se tivesse uma árvore no meu apartamento, permitiria que ela fosse cortada pela senadora
como sinal de gratidão pela humilhação imposta ao lunático. Um dos preceitos do olavismo é nunca pedir desculpas e nem reconhecer que está errado, mesmo porque essa seita é conhecida exatamente pelo revisionismo histórico e científico. Logo, não faria sentido nenhum admitir equívoco por achar que a Terra é plana, que a vacina chinesa implanta um chip ou que o Jorge Soros financia o PT e o PSOL. Por essas e outras, de nada adiantou os senadores tentarem extrair do Ernesto uma meia-culpa por não ter atravessado a rua em que fica o Ministério das Relações Exteriores e ter ido conversar com o embaixador chinês para a liberação de insumos ou compra de vacina. O embaixador, ele fica aqui em Brasília? Não, o embaixador do Brasil é em Pequim. Não, aqui da China. Sim, a embaixador da China é em Brasília. Aqui. O senhor mandou uma carta para ele? Não, mandei uma carta para o ministro das Relações Exteriores da China. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim. Podia ter conversado com ele e pedido ajuda a ele, não fez isso. O senhor preferiu mandar uma carta que demoraria alguns dias e a gente... necessitando do IFA, né? Ela atravessar a rua, o senhor conversaria ou ele atravessaria a rua e conversaria com Vossa Excelência para tratar de um assunto tão importante. Perfeito. Pois é, sabe por que o senhor não conversou com ele? Por causa das declarações que o senhor deu. Por isso, aí vem a vaidade, aí vem uma série de coisas que atrapalhou muito o ministro. É essa a grande angústia nossa. Do lado, o senhor poderia ter chamado o embaixador, que é uma coisa normal. Testemunhamos atritos diplomáticos e políticos com a China, inclusive durante a pandemia, quando parece ter difundido entre os integrantes do governo a ideia do vírus chinês. Não, jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Quero alertá-lo que o senhor está sob juramento de falar a verdade. E há pouco eu estava na outra sala. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. E adiantou menos ainda ter exigido que Ernesto fosse diplomático com a Venezuela durante a pandemia. Ainda mais porque, para o governo Bolsonaro, o presidente do país não é o Maduro, mas sim Juan Guaidó. Mal comparando, é como se o Maduro considerasse que o nosso presidente é o José de Abreu. Seria cômico? Seria, mas também seria pura insanidade. No entanto, o presidente da CPI, Omar Aziz, não deixou de apontar as omissões do chanceler em ser diplomático, que era o mínimo que ele deveria fazer naquele cargo. Durante a crise da falta de oxigênio no Amazonas, o senhor mesmo declarou que houve apoio humanitário do governo venezuelano. Eu pergunto ao senhor, o senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? Não, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam faltando oxigênio? Não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da FAB, se o Ministério das Relações Exteriores tivesse interferido, em uma hora aí voltava. Faço minha não fizeram pergunta isso, não fizeram isso. Enquanto a gente não conseguia um voo, e o desespero era grande porque eu estava lá, um voo para ir buscar oxigênio na Venezuela e voltar, o tempo para levar esse oxigênio da Venezuela até Manaus, morreu muita gente. Poderia ter sido evitada essas mortes se Vossa Excelência tivesse agido. Então, o Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. E até hoje eu estou esperando essa guerra, viu? Que o Brasil não aguenta 2 horas. O senhor confirma? Não confirmo. Não confirma? Então não é verdade o que o presidente está falando? Você ligou para alguém lá? O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Presidente, eu acho que nessas horas todas, senador Randolph, estava indo a óbito pessoas sem oxigênio. Só que o cara preferiu o quê? Usar o tempo à frente daquela pasta para fazer crítica literária de livro do Zizek e ficar arranjando tretinha no Twitter. Falando em treta de rede social, foi no Twitter também que aconteceu a discussão entre Eduardo Bolsonaro e o embaixador chinês Yang Wanmin. Na ocasião,
O 03, o Dudu Bananinha, era presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara e criou um climão com um dos nossos principais parceiros comerciais. E o que Ernesto fez naquele momento? Errou! Quem disse que ele usou das prerrogativas diplomáticas para colocar panos quentes na briga. Na verdade, ele agiu como um verdadeiro motoboy de treta e até exigiu que o diplomata fosse substituído, ignorando completamente a soberania chinesa em decidir sobre o assunto. Eduardo Bolsonaro fez um comentário desairoso à China, inclusive sem ter a dimensão do cargo que ocupava, porque era presidente de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O embaixador chinês respondeu, Vossa Senhoria assumiu as dores do deputado Eduardo Bolsonaro e, articulado com o presidente da República, fez gestões junto ao chanceler da China, ao ministro de Relações Exteriores, para trocar o embaixador da China no Brasil. Pode existir ofensa diplomática maior do que essa, ministro? Me responda, por favor. Pode. Uma grande ofensa diplomática foi cometida pelo embaixador da China ao retuitar uma postagem que dizia a família Bolsonaro é o veneno do Brasil. O senhor acha normal? Bom, não posso perguntar ao senhor. Mas, sim, me parece que é um... Agora, o deputado Bolsonaro podia dizer o que quisesse da China. Não, ele inclusive, nós inclusive na nota que, digamos, respondeu a essa troca de mensagem, digamos, chamei a atenção para o fato de que não endossávamos as falas do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria confirmou que realmente houve um pedido do Brasil pela substituição do embaixador, não é? Eu escrevi ao chanceler da China com queixas sobre a atuação do embaixador da China. Era uma coisa tão em nome difícil. das boas relações Brasil-China. O ex-ministro Mandetta aqui disse que teve que fazer uma reunião na OPAS com o embaixador da China porque o deputado Eduardo Bolsonaro não queria permitir que ele fizesse essa reunião lá no Palácio do Planalto para discutir exatamente insumos, equipamentos, uma série de coisas para o enfrentamento à pandemia. Foi o ministro Mandetta que falou aqui. Mas segundo o nosso chanceler, que bom, Ernesto, ele e os filhos do presidente não promoveram nenhum atrito político ou diplomático com o país chinês. Apesar dele mesmo ter escrito um artigo chamando Coronavírus em seu blog em referência ao país asiático. Sorte que Humberto Costa, Omar Aziz e Renan Calheiros estavam ali para refrescar a cuca do chanceler, que deve ter esquecido que essas afirmações não foram postadas nos endereços de dark web que ele costuma frequentar. O assunto em que Pazuello mais caiu em contradição foi sobre o Tratikov. Essa foi uma plataforma lançada pelo governo para fazer uma espécie de consulta digital para pessoas com sintomas de Covid-19. Independente do que você escrevesse no formulário do aplicativo, ele indicaria cloroquina ou ivermectina para o tratamento. A ferramenta foi classificada por Pazuello como uma calculadora para determinar sintomas da doença. A ideia, na minha visão de pessoa leiga em medicina, mas com forte tendência a recorrer à lógica do discurso, parece ser menos eficaz que uma consulta no Dr. Google, que sempre aponta que eu sofro de pelo menos 14 doenças diferentes a partir dos sintomas que eu jogo no buscador. E Pazuello foi além. Disse que o Tratikov foi hackeado e por isso jamais lançado oficialmente. O segundo vídeo mostra o presidente Bolsonaro com a ministra da Agricultura receitando cloroquina. O presidente pergunta, quem é seu médico? A ministra responde, Dr. Bolsonaro, por favor. Eu tive e tomei, você teve? Não. E se tiver, o senhor tomou o quê? Se tiver, tomou o quê? Quem é o teu médico? Quem é o teu médico? Dr. Bolsonaro? Terceiro vídeo. É para provar ao Brasil que o senhor faltou com a verdade na questão do Tratikov. O colega senador Eduardo Braga já citou isso aqui, mas viemos aqui mostrar que na reportagem da TV Brasil há informação do lançamento e uso da plataforma que também orientava a prescrição. Por favor. Diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o Tratikov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério.
O aplicativo já está disponível em Manaus, capital do Amazonas, onde atualmente a demanda é maior. O grande problema nessa fala é que ele não só disse da plataforma em um evento do governo, como ainda foi feita uma matéria na TV Brasil para divulgar o app. A explicação é tão ridícula e imprecisa que até Omar Aziz tirou uma onda e elogiou a eficiência do hacker por conseguir convencer a emissora estatal a fazer uma matéria sobre o assunto. Ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa na TV Brasil. Só para eu entender, presidente, pelo que eu entendi aqui do depoente, era um programa para tentar salvar a vida. Agilizar o suposto diagnóstico. Senhor presidente, se precisar de intérprete para testemunha, peço que sente ao lado da testemunha. No primeiro dia em que Pazuello foi ouvido pela CPI, ele chegou cheio de empáfia, peitando geral, querendo passar um ar de segurança e autoestima. Mas bastou o Renan Calheiros dar uma canseira de 3 horas de perguntas enviadas pelos amigos internautas que o general foi perdendo não só a paciência, mas também esquecendo as lições aprendidas com Marquinhos Show. Mesmo com o Omar Aziz concedendo liberação para o ministro bater uma feijoada naquela quarta-feira, isso não foi o suficiente para a recomposição física e mental do depoente. Após o retorno e de perguntas de 3 senadores, a sessão parou de novo e Pazuello passou mal. É que o presidente da CPI, senador Omar Aziz, suspendeu esse depoimento. Essa é a informação que a gente tem confirmado, inclusive, pelo entorno do gabinete do presidente, senador Omar Aziz. E as informações que me chegam aqui é de que foi motivada justamente por esse mal súbito do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que a gente estava aqui tentando explicar o que aconteceu. Mas ele poderia continuar, não tinha problema nenhum. Ele poderia continuar sem nenhum problema. Ele está corado, olha lá como ele está corado lá. Teve a síncope, mas está já recuperado, né? Nós fizemos o atendimento e o ministro Pazuello está saindo ali pelo lado, tranquilo, mas vai ter que voltar depois, porque só tem 23 pessoas, 23 senadores e senadoras que ainda vão fazer perguntas ao ministro Pazuello. Ele está saindo agora e voltará depois, talvez amanhã ou na outra semana, para responder a todos os questionamentos. Eu, por exemplo, não pude perguntar a ele. Você está vendo aí o ministro deixar o Senado Federal e nós estamos aqui, Bárbara Baião, olha a aglomeração agora da imprensa acompanhando essa saída de Eduardo Pazuello, e Bárbara Baião está no túnel do tempo com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi quem atendeu o general Pazuello, explicou que ele teve uma síndrome vasovagal, a pressão dele foi lá embaixo, quase desmaiou, foi atendido pelo senador Otto, que de novo é médico. A versão oficial é que o cara teve uma síndrome do vaso vagal. História que vem com a piada pronta, já que vagal é um ótimo termo para se referir a este senhor e a este governo. Mas o senador baiano Otto Alencar, que é médico, desmentiu a versão em entrevista à CNN e comentou que ele já estava corado e pronto para retornar à CPI, mas preferiu fugir. Não deixa de ser irônico que, mais uma vez, o bolsonarista bravateiro não aguenta um debate e desmaia. Já virou um clássico da política brasileira. E no dia seguinte, Otto foi além da ironia e ainda resumiu o que representava Pazuello no ministério. Um completo despreparado e desinteressado dentro da pasta mais importante no momento. Eu vou repetir, não haveria força ou qualquer bem material que me desse a condição de eu assumir um Ministério da Saúde não tendo conhecimento da doença, das doenças infecto-contagiosas. Você podia pegar, por exemplo, o livrozinho de Veronese e dar uma lida, é rápido. Dá para ler em 8 dias, tomar conhecimento, saber do que o senhor estava tratando. E não fez isso, ministro. É um absurdo. Então, eu acho que a situação do Ministério da Saúde, no seu período, deixou completamente a desejar em todos os pontos. Mas não podia ficar sem ter o mínimo conhecimento. Isso só acontece no Brasil e nesse governo. É um governo que não tem compromisso com absolutamente nada na saúde. O governo que o presidente nunca visitou um hospital de campanha. Nunca teve a humanidade, a solidariedade, a caridade humana de entrar no hospital, pegar na mão de um doente e dizer, eu vou trabalhar para lhe salvar. Não. Foi lancha, foi passeio em praia, foi montando cavalo. E as pessoas morrendo à míngua, general. Isso é um absurdo, isso é crime. Pode ter certeza que é crime. Eu só disse por acaso na minha vida.
Se eu tivesse feito uma dessa, eu não sentava nesse lugar aí. Eu ia confessar logo o meu crime, porque não atendeu as pessoas. Sinceramente, isso é um absurdo. Eu falo com essa indignação, porque é diferente quem trabalha com a vida das pessoas, de quem trabalha com armas, quem quer armar o Brasil. E esse não é o momento. Certeza que nesse momento rolou outra síncope de leve no general. Mas rolou. Eduardo Braga e Omar Aziz podem e têm todos os defeitos do mundo e inclusive Deus me livre ser inimigo dos dois, mas quando o tema é Amazonas, estado deles, os caras perdem a linha com as mentiras dos depoentes. Isso porque Pazuello teve a pachorra de dizer que o estado do norte do país ficou sem oxigênio por apenas 3 ou 4 dias, quando na real a crise durou 5 vezes mais e aconteceu por praticamente todo o mês de janeiro de 2021. Me alertou sobre colapso de oxigênio. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando assegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que reconhece isso, o senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Eu estava lá. No dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15. O senhor sabe quando foi o pico das mortes no mês de janeiro no Amazonas? O senhor sabe como ministro? As mortes para oxigênio foi de 14 para 15. Não, ministro, desculpe. Nós tivemos pico de morte de oxigênio no Amazonas, inclusive no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25. A da Venezuela chegou antes. Chegou no dia 20. E antes nós ficávamos dependendo da ajuda do Gustavo Lima, do Paulo Gustavo, do Tiriripa. Esses é que ajudaram a gente. Ministro, pelo amor de Deus, vamos deixar claro a responsabilidade do governo do estado, da prefeitura e do governo federal, porque amazonenses morreram, brasileiros morreram. E vamos parar de ficar dizendo que foram 3 dias de falta de oxigênio. E é em nome dessas pessoas que morreram no Amazonas que nós estamos aqui. E por um motivo pra lá de banal, a arrogância de não querer contar com a ajuda da Venezuela. Além disso, o ministro provavelmente não moveu uma palha para mandar avião para o país vizinho e buscar os cilindros. Não que não houvesse capacidade do Brasil fazer isso. Avião para o Bolsonaro pegar uma praia em Santa Catarina sempre tem. E também tem avião até para carregar 39 quilos de cocaína para a Espanha. Agora, para levar oxigênio para Manaus, aí o Brasil precisou contar com a ajuda não do Pazuello, mas do Gustavo Lima, do Paulo Gustavo e do Tirolipa, que Eduardo Braga tiozisticamente chamou de Tirilipa. Mesmo sem poder prender, Renan aproveitou ida de Aziz ao banheiro e lembrou das mentiras do Pazuello. Cheio de contradições e de omissões do ex-ministro da Saúde, é fundamental essa comissão parlamentar de inquérito contratar um serviço para fazer uma procura online da verdade, uma varredura das mentiras ou das verdades que estão sendo pronunciadas aqui. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, nós já tivemos uma primeira amostragem dessas contradições em verdades e omissões. O depoente em 1, 2, 3, 5, 6, 7, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Deve ser uma nova cepa, uma cepa nova. Quer dizer, por que negar tudo aquilo que está posto, que a sociedade conhece, acompanha e se indigna como consequência de tudo isso? Não dá. Né? É tripudiada a investigação da comissão parlamentar de inquérito, imaginar que palavras são jogadas ao vento a qualquer circunstância, em qualquer lugar. Nós precisamos que se respeite essa comissão parlamentar de inquérito. Por
fim, alertou que tá tudo ali relatado na ata da sessão, talvez para ver se o Pazuzu aguentava a pressão de ser ameaçado. Não desmaiou, mas certamente cortou sinal de satélite com contração anal naquele momento. Aparentemente, Pazuello é tipo o carteiro Jaiminho do Chaves. Tá sempre querendo evitar a fadiga. Ele até faz as coisas, mas demora umas 8 vezes mais do que o recomendado. Além de mandar oxigênio por carreta para Manaus, enquanto as pessoas morriam sufocadas nas calçadas dos hospitais, aparentemente Pazuzu também atrasou o quanto pôde a compra de vacinas. Ministro Pazuello, tudo que ele falou aqui ficou claro que não se comprou vacina no Brasil porque ele o ministro Pazuello, não quis. Não é verdade isso. Não, é sim. Não disse isso. Ele não disse isso. Disse sim. Disse sim. Presidente. Só um minutinho. Quer ver como disse? O presidente, ele dizia bem assim, olha, o que o presidente falava lá, mas ele não me dizia nada aqui. O presidente dizia, não compra, eu não vou comprar a Corona China. Mas isso que ele falava é só para pessoa, mas por trás, não vai lá, Pazuello, ele compra. Ele disse isso ontem. O governo comprou. Ele não comprou vacina. O ministro Pazuello não comprou vacina porque não quis. Comprou vacina. Porque não quis. As vacinas foram compradas, senhor presidente. Não queira. Tem 660 milhões de doses compradas. 660 milhões de doses compradas. Vou pedir a Vossa Excelência. Vamos ouvir. Só que Pela ordem, senhor presidente. Isso sendo bonzinho com o nosso Cartman do South Park crescido. O Omar falou em português bem claro que ele nem quis comprar mesmo. E provavelmente porque estava contando com desova de cloroquina para o povão tomar e voltar a trabalhar com o coração do tamanho de uma mão formosa e virando paciente cardíaco do SUS. Mas a mentira, assim como o Pazuello, tem perna curta. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Estamos reunidos agora com a presidente da Pfizer e a equipe jurídica e de contratos da empresa, além de toda a minha equipe do Ministério. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade da contratação da vacina da Pfizer. As mentiras na CPI têm sido tão frequentes que têm tirado muitos senadores do sério. E não só os depoentes que não prezam pela verdade, os parlamentares também. Tanto que Omar Aziz chegou a chamar Luiz Carlos Reis de mentiroso nesta semana. O que de fato o senador gaúcho é, convenhamos. O sujeito está há 3 semanas repetindo notícias que foram retratadas há mais de um ano e compartilhando declarações dos médicos Didier Raul, Luc Montagnier e Satoshi Omura sobre cloroquina como se elas fossem recentes e ainda válidas. Mas sobre Pazuello, quem perdeu a linha com a sucessão de lorotas foi a maranhense Elisiane Gama. Assim, a sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. O senhor já mentiu demais nessa comissão, ministro, mas muito mesmo. Eu não tenho nem tempo para elencar aqui todas as mentiras que Vossa Excelência cita a esta comissão. Por exemplo, Vossa Excelência acaba de falar que não teve informações acerca do avião cargueiro. Está aqui uma documentação que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde. Ela foi taxativa. A sensação que tenho é que parece que o senhor tá meio que brincando com a cara da gente aqui na CPI. Pazuello, não sei se por mania ou pura traição do subconsciente, responde: sim, senhora. Se for admissão de culpa, ótimo, porque também tive a mesmíssima sensação que a Elisiane teve. A parte boa da presença de Flávio Bolsonaro na CPI é que aumenta a probabilidade da produção de entretenimento de qualidade na sessão. Mas, por outro lado, também irrita, e bastante. Porque essa marra de playboy tijucano só é engraçado por um período mais longo, quando se trata do Léo Stronda ensinando receitas de maromba no YouTube. Pior momento do dono da fantástica fábrica de chocolate, o Willy Wonka do Laranjal, no depoimento do Pazuello, fica por conta da parte em que o termo pichuleco é citado, e ele recorre ao famoso super trunfo. Mas e o Lula? E o PT? Ao utilizar a tática, Flávio conseguiu tirar o petista Humberto Costa do eixo, que pediu respeito ao ex-presidente. E ao falar em pichulé, Vossa Excelência quis citar alguém? Claro que não. Se eu quisesse citar, teria citado. Eu estou falando dos recursos não aplicados.
É que fala pichuleco, ele lembra do Lula, ele deve estar preocupado com isso. Não é nada disso. Aquilo ali é uma despedida. Eu exijo respeito, viu? Exijo respeito. Pichuleco, é famoso do Lula. E bate esse dedo, bate esse, quer você pra dar uma coisa? Senador. Baixa a orelha pra falar comigo. Senador Flávio. Por quê? Quem é você? É mais do que eu? Você é mais do que eu o quê? Por que você tá apontando o dedo pra mim? Você vai ter que tomar providência. Você tá tirando dessa onda. Preste atenção aqui no meu depoimento. Você quer Preste atenção aí, falar de outras coisas? Não vou. Eu posso falar do que você quiser também, você quer? Ué. Respeito. Senador Flávio, por favor. Senador Você olha no espelho. Respeite o presidente Lula. Senador Flávio, senador Humberto. Até aí, mais uma treta no Senado. O problema é que desde 2019, o contribuinte tem pago pro Flávio fazer tumulto e fugir das investigações de rachadinho. Porque, tirando isso, a única contribuição positiva do cara até hoje ao país foi ter provocado a bancada feminina por não participar da CPI e, em troca, levado o Omar Aziz a abrir espaço para elas nas sessões. O que tem complicado ainda mais a situação dos depoentes, porque elas têm mandado muito bem. E eu acho que é importante aqui o que ele colocou, porque essa percepção parece que é um absurdo um filho conversar com o pai. E aí, senador Renan, não é, senador Renan, sem nenhuma provocação, é completamente normal o senhor conversar com o seu filho que é governador, o seu filho se aconselhar com o senhor. E agora Carlos Bolsonaro a todo momento é tentar trazer. O nome dele é trazido a essa CPI como se houvesse um conjunto de pessoas que dão um aconselhamento paralelo, algo obscuro ou criminoso. Então, senador Marcos Rogério, eu quero dar um nome para o senhor aqui. Eu quero dar um nome aqui e já vou concluir, presidente. Se querem saber quem dá aconselhamento... Ele pode falar, como a gente pode falar. Fala, senador. Falou do nome da minha família. Posso falar deixa ele falar, senador. Obrigado, Lisiane. Obrigado. Vou concluir, presidente. Ô, senador Flávio. Eu quero sugerir aqui ao senador Marcos Rogério. Vou concluir, presidente. Quero sugerir aqui ao senador Marcos Rogério. A gente vai falar do jeito que o senador Flávio está falando. Eu estou dirigindo ao senador Marcos Rogério. Senador Marcos Rogério. citou o nome do irmão toda hora fala aqui de família, que não pode. Havia até ministro sendo acusado de ter dado aconselhamento paralelo ao presidente da República, por incrível que pareça. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar um nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui, vê se não influenciou alguma coisa. Eu vou, como membro da CPI, senhor presidente, vou apresentar um requerimento convocando pastor Silas Malafaia à comissão. Vou apresentar a Vossa Excelência, porque se fala tanto de gabinete paralelo e declinado o nome aqui, vou apresentar para a convocação aquele que, segundo o próprio Flávio disse... Certamente ele não contava com essa reviravolta toda. Como também não deveria contar que, com o pai como presidente, suas corrupções subterrâneas viriam à superfície. É nisso que dá ser burrão inconsequente. O locutor de promoção de hortifruti e capacho oficial da família no Senado, Marcos Rogério, atacou de novo nesta semana. Durante o depoimento de Pazuello, o senador de Rondônia mostrou vídeos de vários governadores falando sobre cloroquina para tentar insinuar que só o Jair é considerado criminoso quando defende e receita o medicamento. O problema é que todos os vídeos datam de março e abril do ano passado, ou seja, 2020. Desde então, eles já abandonaram a indicação do remédio. E Pazuello, que entrou de forma interina no ministério em maio de 2020, manteve as indicações junto com o presidente até o fim da sua gestão. Mas nem adianta tentar argumentar com os senadores governistas. Olha a sanha vingadora se apresentando na CPI. O foco é o presidente. Quando fala dos estados, a reação é absurda. Será que algum governador quis mudar a bula Vossa Excelência, se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, senador Renan. Mas não fui eu que muda falei. A bula por decreto. Vossa Excelência representa Renan, quis mudar. Muda a bula por decreto. Por decreto. É como tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Vossa Excelência foi ministro de Justiça. É diferente para um governo que governa por decreto. Senhor presidente, é diferente para Vossa um governo que Excelência governa por decreto. Deveria se sentir constrangido em fazer uma afirmação dessa. E é o relator, viu? E é o relator. Os caras têm sérias dificuldades em contextualização, sérias dificuldades em entender avanços de pesquisas científicas e mesmo de compreender a diferença de número absoluto e proporcionalidade. É tão absurdo que até o DEM, partido do senador de Rondônia, já tenta desvincular a imagem dele com a do parlamentar e ressaltou em nota que as opiniões do Marcos Rogério não são as mesmas compartilhadas pela agremiação política. Agora, dito isso, fica a pergunta: o que é mais difícil de achar? O pescoço do Pazuello ou as bolas do Jair Bolsonaro, que estão sempre escondidas na boca do Marcos Rogério? E se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho nas nossas lives, essa semana ficamos
22 horas ao vivo na CPI e o Matias tá sumido, né? Porque ele ficou cuidando aqui da casa enquanto eu fui fazer a live em outro lugar, sem o barulho dessa obra insuportável. A Big Pharma tá norteando isso aqui. Para nos ajudar a ter um estúdio de verdade, eu peço a colaboração de vocês para manter as pessoas que trabalham com a gente, editores, designers, produtores, advogados e tudo mais. Aqui no primeiro comentário, né, Matias? Rancho Queimado. Tem o link do nosso Apoia-se, que é o melhor dele, só tira 13%. Tem o nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente. E o botãozinho do Seja Membro aqui no YouTube, é só apertar e fazer a gente um pouco mais feliz. Nos siga também nas outras redes sociais, a do Matias, qual é? Matias o Calvo, Matias o Calvo. E nas outras redes sociais também, no Twitter, no Facebook, no Instagram, Galanceios Oficial. E se você ainda é um desses que ainda acredita que o Flávio Bolsonaro gosta de trabalhar, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Vem, Matias, não passarão!